As coisas começaram a ir mal para nós quando Yeltsin e sua comitiva, os Popovs, os Sobchaks, etc., todos traidores nacionais, não há outro nome para eles, levaram cerca de 100 mil pessoas para a frente da Casa Branca. Isso afundou o barco de vez. Às 17 horas, os conspiradores apareceram pela primeira vez. Gennady Yanayev, rodeado por 5 homens, fez uma conferência de imprensa. Ministros e dignitários do partido, todos tinham sido designados por Gorbachev. Gostaria de anunciar que o Comitê Administrativo do Estado de Emergência da União Soviética está totalmente ciente da extensão da crise que se abateu sobre nosso país. Dada a incapacidade de Mikhail Gorbachev por motivos de saúde de exercer suas funções como presidente da União Soviética, eu assumirei temporariamente a função de presidente. Na Crimeia, Gorbachev e sua comitiva, que acompanharam os acontecimentos pela televisão do Guardião da Casa, entenderam as intenções dos conspiradores. Raissa ficou chocada com a conferência de imprensa quando Yanayev foi visto com as mãos trêmulas. Gorbachev comentou que agora os conspiradores tentariam colocar a realidade a par das suas mentiras sobre o seu estado de saúde. Iriam tentar envenená-lo. A partir dali, ele recusou-se a comer o que fosse preparado nas cozinhas da residência. Privado do contato com o mundo exterior, Gorbachev temia por sua vida e gravou uma declaração numa câmera de vídeo caseira. Recuperamos esse documento excepcional que estava arquivado. Depois da conferência de imprensa do Comitê do Estado de Emergência, dirigido pelo camarada Yanayev, compreendi que os públicos russo e estrangeiro tinham sido mal informados. Declaro que tudo o que foi dito sobre minha saúde é falso. Essa mentira serviu como uma trama contra a Constituição. O legítimo presidente está sendo impedido de exercer suas funções. Além do mais, a residência na Crimeia, onde estou passando férias, está cercada por soldados. Estou preso. No dia seguinte, Yeltsin, que passara a noite no parlamento protegido por um forte serviço de segurança, recebeu cada vez mais apoio do país e do estrangeiro. Os moscovitas levantaram barreiras em volta dos tanques, cujos ocupantes, que não haviam recebido nenhuma ordem, mostravam sinais de cansaço. Entre os conspiradores, a confusão era total. Um a um tentavam desistir. Todos nós, membros do Comitê do Estado de Emergência, não conseguimos mandar atirar no nosso próprio povo. Na manhã do dia 21 de agosto, o estado de emergência foi levantado. Os golpistas se entregaram. Os tanques voltaram às casernas rodeados pela celebração popular. Agora era hora de trazer Gorbachev de volta a Moscou. Em pânico, os golpistas decidiram mandar Vladimir Kryushkov e alguns outros para a Crimeia. Acharam que, estando perto de Gorbachev, poderiam proteger-se das consequências do tumulto que haviam causado. Ao ouvir isso, Yeltsin, que suspeitava de uma possível traição, decidiu mandar seu vice-presidente Rudskoy buscar Gorbachev. Ele então apareceria como o salvador de Gorbachev aos olhos da opinião mundial. Portanto, Yeltsin informou sua iniciativa às embaixadas ocidentais em Moscou. Eu estava em contato com a embaixada francesa de lá, que me informou que um avião iria partir. Eu falei com o embaixador: coloque alguém nesse avião, coloque alguém nesse avião.
Esse alguém era um diplomata francês que falava fluentemente o russo. Ele se uniu a Rutskoy e sua equipe e o avião pousou 2 horas depois na Crimeia. Eles foram imediatamente ver Gorbachev. Gorbachev estava protegido por uma pequena unidade que nos levou até ele, sua esposa Raissa e sua comitiva. Os golpistas estavam em volta. Eu lhe disse que estávamos a favor do que ele havia feito e que viéramos ajudá-lo a voltar. O que o deixou bem animado. Sua esposa parecia muito abalada, dava muita pena. Rutskoy lhe disse: viemos soltá-los. O problema era que Khrushchev e seus golpistas ainda estavam lá e também queriam levar o presidente Gorbachev de volta a Moscou em seu avião. Gorbachev nos disse: obrigado, pessoal, mas eles vieram me buscar. Vou no avião deles. Hoje à noite faremos as malas e viajaremos pela manhã. Nós, do grupo de Yeltsin, dissemos: de jeito nenhum, você vem conosco agora mesmo. Mesmo tentado em ir com os golpistas, Gorbachev concordou em ir no avião enviado por Yeltsin, mas ele sabia o que o esperava. Mikhail Gorbachev estava angustiado. Não estava no seu estado de espírito usual. Não sabia o que dizer. O corpo inteiro tremia. E eu sabia por quê. Porque ele tinha percebido que iria perder tudo. Uma grande delegação de partidários de Yeltsin, o verdadeiro vencedor do golpe, recebeu Gorbachev no aeroporto de Moscou. Ele foi corajoso. A esposa Raissa e a neta estavam visivelmente assustadas. Ele condenou vigorosamente o golpe, mas não teve outro remédio senão homenagear seu libertador. Gostaria de expressar minha gratidão ao povo russo e ao seu presidente Boris Yeltsin por sua postura firme contra esse movimento. Gorbachev estava agora à mercê de Yeltsin, que se apresentou como salvador da perestroika e da democracia. E perante o Congresso dos Deputados do Povo, não demorou muito para desferir o golpe de misericórdia no rival. Ele brandiu o texto de um decreto que suspenderia as atividades do Partido Comunista na Rússia enquanto não fosse elucidada a real participação da equipe de Gorbachev no golpe de Estado. Um dos deputados foi mais longe. Devido ao papel que teve no golpe, o senhor não concorda que o Partido Comunista deveria ser dissolvido como uma organização criminosa? Já que a pergunta foi tão direta, responderei da mesma forma. Quando o senhor fala da dissolução do Partido Comunista como uma organização criminosa, eu não concordo em absoluto. Proibir simplesmente o partido seria um erro da parte do governo e do presidente democrático. Nesse ponto ocorreu uma cena incrível. Yeltsin subiu a bancada. Ele queria que Gorbachev assinasse o decreto com ele. O presidente resistiu. Yeltsin insistiu. Gorbachev recusou. Yeltsin voltou à sua cadeira e... Camaradas, para terminar com isso, permita-me assinar o decreto pondo um fim à atividade do Partido Comunista Russo. O decreto está assinado.
Essas imagens, que foram transmitidas ao vivo para todos os aparelhos de televisão da União Soviética, aceleraram a desintegração do Império. Nas semanas seguintes, o governo soviético reconheceu a independência dos estados bálticos, da Geórgia, Armênia, Ucrânia e Bielorrússia. Foi quando o presidente Gorbachev, que tentava manter um elo ainda que tênue entre Moscou, Ucrânia, Bielorrússia e as repúblicas asiáticas, pensou em criar uma comunidade econômica. Trabalhamos em um novo tratado de comunidade econômica e Yeltsin estava na equipe. Ele até assinou. Publicamos esse projeto para um tratado e mandamos para os líderes de todas as repúblicas para ser ratificado. E pelas minhas costas, Yeltsin preparava os acordos de Bielovete. De fato, no dia 8 de dezembro de 1991, no chalé de caça de Bielovete, no meio da floresta bielorrussa, Yeltsin reuniu secretamente os presidentes da Bielorrússia e da Ucrânia, Stanislav Shushkevich e Leonid Kravchuk. A ideia era assinar com eles uma nova aliança política e econômica para arruinar o Tratado de Gorbachev e minar ainda mais suas funções como presidente da União Soviética. Sem Yeltsin e sem a parte representada pela Bielorrússia e pela Ucrânia, não teria havido a desintegração da União Soviética. E se não tivesse havido a desintegração, continuaria tudo igual. O velho regime com os velhos princípios que todos conhecemos bem. Gorbachev tinha perdido tudo. Bebeu a taça amarga até a última gota. No dia 21 de dezembro, em Alma-Ata, no Cazaquistão, 11 repúblicas uniram-se à Comunidade dos Estados Independentes, CEI, a nova comunidade econômica criada por Yeltsin, assinando dessa forma a sentença de morte da União Soviética, que tornara-se uma casca vazia. Gorbachev desaparecera. Passamos a metade do tempo nos preocupando com o futuro da União Soviética. Já chega. Uma lebre, quando nasce, nunca se tornará um lobo ou um leão. Entende? Qualquer que seja a mentalidade ou a inteligência dessa lebre, sempre será uma lebre. Um lobo ou um leão podem não ser muito inteligentes, mas podem, em questão de segundos, destroçar seu pescoço. Isso dá uma ideia da relação entre Yeltsin e Gorbachev. Yeltsin é uma pessoa inteligente e corajosa. Até tinha boas ideias, mas era um aventureiro. No Kremlin, Gorbachev só governou os escritórios cada vez mais vazios que o aventureiro Yeltsin tanto queria ocupar. Gorbachev, o apparatchik, que se transformara em democrata, que realmente acreditava na reforma do comunismo. O homem que destruiu o medo que cimentou o sistema soviético por mais de 70 anos foi acusado por seu povo de covardia, indecisão e fraqueza. No dia 25 de dezembro de 1991, às 7 da noite, abandonado por todos, Gorbachev leu sua carta de renúncia. Caros amigos, compatriotas e cidadãos, em vista da presente situação com a criação da CEI, eu, pela presente, cesso minhas atividades como presidente da União Soviética. A assinatura de Mikhail Gorbachev no final de sua carta de renúncia ainda nem estava seca e ali perto, no Kremlin, a bandeira da União Soviética estava sendo arriada. Havia tremulado por 74 anos sobre o maior império do século XX. Foi substituída pelas 3 cores da Rússia. Uma nova era começava, com as promessas de democracia, desarmamento global e o respeito pelos direitos humanos. O tempo passou e sabemos o que sobrou disso.